Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a gravação agora da resolução da segunda parte da lista, né? Que são agora as questões do lançamento horizontal. Então não confundam as equações, tá, gente? Não confundam. Tinha gente quando eu tava em sala que tava confundindo as equações, tá? Envolver o ângulo é lançamento oblíquo. Sem o ângulo, lançamento horizontal, tá? Então não vamos perder tempo não, vamos seguir aqui para a resolução. Primeira questão. Tá? Um objeto é lançado horizontalmente de uma altura igual a 45 metros com velocidade inicial de 40 metros por segundo. Tá? Então vamos fazer o esboçozinho aqui. Então você tem um objeto, né? A uma determinada altura. Pronto. Essa altura, né, vou até fazer de azul, né? Essa altura aqui a gente chama de H, tá? E o objeto vou fazer de verde, né? Pode ser uma bolinha, né? Ele tá vindo aqui com uma certa velocidade inicial, né? Que a gente chama de V0, né? A setinha que é vetor, tá? Sempre, tá? O Vx, sempre o Vx ele é igual à velocidade inicial, tá? Né? Aqui no início. E o V0y, a velocidade inicial em y é 0, tá? No início, antes da queda. Porque ele só tem velocidade, né? Só tem velocidade na componente horizontal, tá? Só depois, quando ele passa ali do limite e começa a cair, aí sim ele vai ter uma velocidade na componente vertical, né? Então ele vem com certa velocidade, aqui ele começa a cair, né? E o trajeto dele vai ser isso aqui, né? Essa vai ser a sua trajetória, né? Até chegar aqui. Eu fiz de verde. Né? Chegou no solo. Então, se ele percorre essa distância depois que ele começa a cair, então vocês concordam comigo que aqui ele vai ter o que a gente chama de alcance, né? Vai ter um alcance, tá? Então vamos lá para as questões, né? As alternativas. Letra A. Letra A. Sim, eu nem coloquei os dados aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Vou colocar aqui mesmo no cantinho. Aqui.
Eu procurando. Vamos lá. Ele tem uma velocidade, uma altura, né? Ele tem uma altura meu Deus do céu. Uma altura correspondente a 45 metros. E uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Pronto. Até aí ok, né? Letra A. O tempo total do movimento. Pessoal, essa pergunta, assim, o tempo total do movimento é uma tentativa de confundir vocês. Como se fosse um lançamento oblíquo. Que a gente tem o tempo de subida, o tempo de descida e o tempo total. Nesse movimento aqui, o tempo total é o tempo de queda. Tá? Então é só calcular o tempo de queda. Lá na caixinha das equações tem lá a equação para o tempo de queda. Então, o tempo de queda é igual a raiz de 2 vezes a altura dividido por G. Certo? Então, eu vou ter a raiz de 2 vezes a altura, que é de 45. 2 vezes 45, tá? Dividido por 10, né? O valor de G, como eu falei para vocês, é 10, né? Nessas questões que a gente está utilizando. Raiz de 2 vezes 45, né? Dá 90. Dá 90. 90 dividido por 10. Está na raiz, viu? Não se confunda. Aí que vai ser igual a raiz de 9, né? Raiz de 9. Em que a raiz de 9 é 3. Só que é tempo, né? Tempo de queda, 3 segundos. Então vai demorar 3 segundos para cair. Tá? E é o tempo total do movimento. Na letra B, a letra B, ela pede a componente horizontal da velocidade quando ele chega ao solo. Componente horizontal Vx, né? E a gente viu que o Vx ele é igual ao V0, né? Logo, Vx é igual a 40 metros por segundo, tá? B, letra C. Na letra C, a gente tem a componente vertical da velocidade quando ele chega ao solo. Gente, a equação que você vai utilizar aqui, ela não tá nessa tabela, porque é uma equação que a gente já vem utilizando ela desde o primeiro trimestre, tá? Que é essa equação aqui, ó.
que é o... que tem até os nominhos lá, né? Vovô ateu. Aceleração vezes o tempo, né? Essa aqui. Só que, como eu tô falando na vertical, aí eu coloco um y, né? Vy. Aqui vai ficar V0y mais a aceleração aqui, quem é? É o g, né? É a gravidade. E aqui o tempo, né? Vezes o tempo, só que é o tempo de queda, tá? Pessoal, quando o objeto tá aqui neste ponto, né? Antes de começar a cair, então a sua velocidade inicial em y, né, na vertical é zero, né? Porque ninguém está lançando ele na vertical, né, para baixo. Ninguém está lançando. Então ele começa com zero, aí a velocidade ela vai aumentando, porque ela está sendo acelerada pela gravidade, tá? Pronto, vamos lá. Então isso aqui, ó, é zero, tá? Então só me resta o Vy, que é a velocidade na vertical quando atinge o solo, tá? Quando eu olho só para y, vai ser a gravidade vezes o tempo de queda. E o tempo de queda a gente já calculou, né? Então aqui a velocidade na vertical vai ser 10 vezes 3, né? Foi quanto? 3 segundos. Então a velocidade em y vai ser 30 metros por segundo. Pronto. Letra C, resolvido. Letra D. A velocidade final resultante. Pessoal, quando fala velocidade resultante, você lembra daquelas questões que vocês já fizeram já, né? De força resultante, né? Vai ser a mesma coisa, né? Então vou utilizar essa equação, ó. A velocidade resultante, ela é a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Uma velocidade resultante vai ser a raiz de... Quem é Vx? Não é 40? Vai ficar 40 ao quadrado mais o Vy que a gente acabou de encontrar, que é 30. 30 ao quadrado. Velocidade resultante vai ser 40 ao quadrado né? 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600 mais 30 ao quadrado dá 900. Tudo isso dentro da raiz, né? Então a velocidade resultante vai ser a raiz de 1.600 mais 900 vai dar 2.500. Então a velocidade resultante vai ser a raiz de 2.500 é 50. 50 metros por segundo. Tá? Então essa é a velocidade resultante. Ah, mas por que eu tenho que calcular a velocidade resultante? Não, porque quando chega aqui, ó, ela atingiu o solo. Você tem a velocidade em x aqui ainda, né? Aí você tem, fazer de azul, a velocidade, né, em y,
E a gente tem, apontando para cá, né, a velocidade resultante, tá? Então, lá no lançamento oblíquo, a gente tem uma velocidade inicial, né, em que você distribui essa velocidade inicial, né? Você separa na componente x e na componente y. No final aqui, aí a gente pega esses componentes finais, né, em x e em y, né, e encontra a velocidade resultante, tá? Para não ficar com ela separada em duas, tá? A grosso modo, fica sendo essa explicação para vocês, tá? Ainda tem uma letra E, em que a letra E ela pede o alcance, né? Então, letra E, ela pede o alcance, e o alcance, né, a equação, é a velocidade em x vezes a raiz de 2 vezes h dividido por g. Só que é o seguinte, pessoal. Ó, isso aqui, né? Vou até fazer de amarelo mesmo aqui, não tem problema não. Isso aqui, ó, ela é justamente o tempo de queda. É a equação do tempo de queda, tá? Então eu posso, nem preciso colocar esses valores aqui para fazer a conta de novo do tempo de queda, porque a gente já fez, tá? Então você tem que observar, senão você vai ficar perdendo muito tempo fazendo a mesma conta várias vezes. Então o alcance vai ser o Vx, né? Até deixei ele vermelho, vezes o tempo de queda. O tempo de queda eu vou deixar de verde mesmo. O tempo de queda. Pronto. Então, o alcance vai ser o Vx, que é 40, vezes o tempo de queda, que é 3, né? A gente já calculou. Logo, o alcance vale 120 metros. Pronto. Então, o alcance aqui, ó, vem aqui para a imagem, né? Esse alcance, né? Depois que ele começa a cair, né? Isso aqui, ó, vale 120 metros, tá? Pronto, então essa foi a questão 1. Vamos para a questão 2. Questão 2. Vamos aí. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento voando horizontalmente a uma altura de 720 metros. Então já anoto aqui, ó, boto no canto. H 720 metros. Mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo. Então eu tenho um Vx, né, de 50 metros por segundo. Aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. A que distância, na direção horizontal, o pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas?
tá? Então essa questão, o que é que ela está querendo? A distância horizontal. A distância horizontal, pessoal, é nada mais, nada menos do que o alcance, né? É o alcance. É o alcance. Porque tá vindo assim, ó. O avião tá vindo aqui, tá? Pronto. Aí tem as pessoas aqui, né? Então ele tem que lançar o objeto, né? E de alguma forma ele tem que cair lá, ó. Tá, ficou horrível esse desenho, né? Mas enfim. Tá? O avião tá vindo pra cá, ó. Então esse avião tá a uma certa altura, tá? E tá vindo com uma certa velocidade, que a gente já sabe que é 50. Então ele quer esse alcance, né? Quer dizer, daqui, né? De onde ele é lançado, né? Daqui, fazer de vermelho. Isso aqui, né? A partir do ponto que ele é lançado. Então vamos lá. Vamos fazer a conta. Então, vamos lá. Sabemos que o alcance é coloquei agora ali em cima, né? É o Vx vezes a raiz de 2 vezes a altura dividido por g. O alcance vai ser 50, né? Aqui 50 vezes a raiz de 2 vezes 720 metros. 720 metros dividido por 10. Vou repetir os 50. Nessa raiz aqui eu posso simplificar, né? Posso simplificar aqui, ó. Vai ser 2 vezes 72. Tá, vai ficar a raiz de 144. Logo, vou ficar com 50 vezes a raiz de 144. Se não me engano, a raiz de 144 é 12. Já boto aqui direto o valor para vocês. Vai dar 600 metros. Tá? Então essa é a questão 2. Questão 3. Vamos lá. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo
sobre uma mesa horizontal. Ao abandonar a mesa, ela fica sujeita exclusivamente à ação da gravidade, atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Então vamos lá, vamos para o esquema. Então você tem a mesa. Pronto, você tem aqui a mesa. E na mesa tá vindo uma esfera, né? Ela tá vindo rolando. Tá? Pronto. E rolando nesse sentido pra cá. Com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Ok. Aí ela vai cair, vai ficar sujeita à gravidade, G. Deixa eu colocar aqui o solo que eu não fiz. Pronto. Tá. E ela vai cair uma distância em que essa distância, vou botar de verde, essa distância vale 5 metros, né, que é o alcance. Ou seja, o alcance é igual a 5 metros. Pronto. Então esse é o esquema, né? Ela vai cair, vai fazer esse trajeto aqui. Pronto. Letra A. O tempo de queda. Sabemos que a equação do tempo de queda ela é igual a raiz de 2 vezes a altura dividido por G. Vai ficar a raiz de 2 vezes a altura, que a questão não deu, tá? Só que a questão não deu a altura e G eu conheço, né? G vale 10. Eita. G vale 10. Tá? Então o que é que tá faltando aqui? Né? Tá faltando a altura. Tá faltando a altura aqui, ó. Essa equação, né? Ou seja, eu tô tentando encontrar o tempo de queda, mas eu também não sei o valor da altura, né? Então, qual a equação eu vou utilizar? Eu não vou utilizar a equação do tempo de queda, tá? Observa as equações que você tem. Você vai utilizar a equação do alcance, né? Em que o alcance ele é igual a velocidade em x vezes o tempo de queda. Vou colocar de vez o tempo de queda.
tempo de queda. Qual foi o alcance? O alcance foi de 5 metros. E a velocidade em x, que é a velocidade inicial, 10 vezes o tempo de queda. Logo, o tempo de queda é igual a 5 dividido por 10. Que vai dar 0,5 segundos. Então esse é o tempo de queda, tá? Observa as equações que você tem. Letra B. Pergunta da letra B. A altura da mesa em relação ao solo. Vamos lá. A equação da altura, né? Conhecemos. A altura é igual a G vezes tempo de queda dividido por 2. G vale 10. G vale 10. E o tempo de queda é o tempo de queda ao quadrado aqui, tá, gente? Esquecendo do quadrado. Tempo de queda ao quadrado. Que foi de 0,5, né, ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Mais uma vez aqui, ó. Após dividir, né? Vai ficar melhor pra mim. Então vai ficar 5. 10 dividido por 2, 5. Vezes 0,25. 0,25. Nem precisaria disso aqui, ó. Logo a altura vai ser de 1,25 metros. Letra B, letra C. Vamos lá. Na letra C, ele pede o módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Ó, gente. Quando ele pede o módulo da velocidade e ele não diz a velocidade horizontal, velocidade vertical, você tem que encontrar a velocidade resultante, tá? Nessa questão, a gente só tem a velocidade em x, tá? Tá aqui, ó. Que é igual à inicial. E tá faltando a velocidade em y. Certo? Então, qual equação a gente vai usar? Essa, né? Mais a gravidade vezes o tempo de queda. Certo? Pronto. Só que isso aqui é zero, né?
porque ninguém está lançando ela de cima da mesa na horizontal. Quando eu olho para a horizontal, tá? Então só resta VY G vezes o tempo de queda. Pronto. VY vai ser 10 vezes o tempo de queda. E o tempo de queda foi de 0,5. Logo, VY vale 5 metros por segundo. Aí sim, aí agora eu posso calcular a velocidade resultante, né? A velocidade resultante vai ser a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Vx vale 10 ao quadrado, né? Mais 5 ao quadrado. Velocidade resultante. 10 ao quadrado dá 100. Mais 5 ao quadrado, 25. Né? Então a velocidade resultante vai ser a raiz de 125. E a raiz de 125 dá 11,18 metros por segundo. Pronto. Essa foi a letra C. Vamos agora para a questão 4. Questão 4. Um avião voa horizontalmente a 2.000 metros de altura. (2.000 metros de altura, com velocidade de 250 metros por segundo. No instante em que abandona um pacote, adote G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E despreza a ação do ar, né? Despreza a resistência do ar. Determina o tempo de queda do pacote. Então, vamos lá. Nada diferente do que a gente já vem fazendo, né? Então, o tempo de queda, né? O tempo de queda, a raiz de 2 vezes na altura dividido por G tempo de queda, raiz de 2 vezes 2.000 metros, né? Dividido por 10. Logo, ora,
2 vezes 2.000 vai dar 4.000. E 4.000 dividido por 10 vai dar 400. Né? Eu vou ter a raiz de 400. E eu sei que a raiz de 400 vale 20, né? 20 segundos. O tempo de queda. Letra B. Na letra B, né? Deixa eu ver aqui. Na letra B, a distância que o pacote percorre na direção horizontal desde o lançamento até o instante em que atinge o solo. Então, se essa distância na horizontal é o alcance que ele está perguntando, né? Eu sei que o alcance vai ser a velocidade em x vezes, vou até colocar de verde aqui, o tempo de queda, né, que a gente acabou de calcular. Então, né, o alcance vai ser igual a... Quem é Vx? É 250 vezes o tempo de queda, né, que é 20. Logo, o alcance é 5.000 metros. Pronto. Letra C. A letra C. O módulo da velocidade do pacote ao atingir o solo. Mais uma vez, ele quer o módulo, né, da velocidade quando atingir o solo. Ele não fala horizontal nem vertical. Ou seja, ele quer a velocidade resultante. Certo? É isso que ele quer. Só que é o seguinte, eu conheço o Vx, eu não conheço o Vy. Então eu vou fazer aquela continha novamente, utilizando essa equação. Vy igual a V0 em y mais g vezes o tempo de queda. Tá? Então aqui eu sei que é 0, né? Repouso. Vy é igual a g que vale 10. E o tempo de queda que foi 20, né? Então a velocidade em y vale 200 metros por segundo. Ok. Agora eu consigo encontrar a velocidade resultante, né? Então a velocidade resultante vai ser a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. A velocidade resultante vai ser a raiz de Vx é 250 ao quadrado mais Vy é 200 ao quadrado. Velocidade resultante vai ser... Cadê? 250 ao quadrado vai dar 62.500 mais 200 ao quadrado dá 40.000. Tudo isso na raiz. A velocidade resultante vai ser a raiz de... Quando eu fizer essa soma vai dar 102.500. E essa raiz aí, extraindo, vai dar 320,15 metros por segundo. Pessoal, não se preocupa com esse número
gigante para você extrair raiz, tá? Que na prova não tem esse valor absurdo, tá? Então não se preocupa. Cadê? Pronto, já foi a B e C. E agora vamos para a quinta e última questão. Quinta e última questão. Quinta questão. Na beira de um barranco situado a 39,2 metros em relação ao nível inferior do solo, né? Só uma forma difícil, né? Uma linguagem difícil de lhe dizer a altura, né? Então a altura aqui é de 39,2 metros, tá? Pronto. Aí um garoto chuta uma bola, imprimindo-lhe uma velocidade horizontal. Ó, velocidade horizontal. Velocidade horizontal. 4 metros por segundo. Tá? 4,0 metros por segundo. Coloca 4. Como mostra a figura a seguir, né? Aí vocês têm o acesso à figura na lista. Na parte inferior do barranco, a 40 metros da vertical do primeiro garoto, um garoto vai tentar pegar a bola, tá? Pronto. Cuidado. Não quer dizer que essa distância que o segundo garoto tá é o alcance, tá? Não toma conclusão precipitada, lê toda a questão. Restante da questão. Determine a que distância à frente ou atrás do segundo garoto a bola chutada cairá, tá? Então eu sei que a posição, eu vou colocar a posição como sendo X, tá? Eu sei que o garoto ele tá num ponto X, que é 40 metros, tá? Só deixar aqui anotadinho. Aí ele quer o quê? A distância, ele quer o alcance da bola. Então vamos lá. Eu sei, ó, que a equação do alcance, né, é a velocidade em x vezes o tempo de queda. Só que ele não me deu o tempo de queda. Então eu vou ter que abrir a equaçãozinha do tempo de queda aqui, ó. Que vai ser 2... Deixa eu dar mais um zoom aqui. 2 vezes a altura dividido por G, tá? Dividido por G. Logo, o alcance vai ser o Vx, ele deu, é 4 metros por segundo. Agora, a raiz, né? Raiz de 2 vezes a altura, que foi 39,2. 39,2 dividido por 10, né? Então, fazendo essa continha aí, né? O alcance desse garoto vai ser de 11,2 metros. Então a bola, ela tem um alcance de 11,2 metros. Então vamos lá, vamos entender o que danado é isso aí, né? Então aqui em cima você tem um barranco,
tá? Você tem um barranco, né? E aqui você tem um garoto embaixo, tá? Para tentar pegar a bola. A distância do pé do barranco até esse garoto aqui, né, vale 40 metros, tá? E ali em cima tem outro garoto que tá com a bola, né? E que ele tá chutando essa bola. Vou fazer a bola de verde. Na qual ele chutou essa bola, tá? Só que essa bola, ela caiu exatamente, né? Claro que é só um esboço, né? Deixa eu fazer mais para trás um pouco. Chutou essa bola, só que ela foi meio fraca. Ela caiu mais ou menos por aqui, ó. Pronto. Então, né? Essa bola ela caiu aqui, ó. E a distância do pé do barranco até onde a bola caiu é de 11,2 metros, tá? Só que a pergunta é o seguinte, ele não quer saber só o alcance. Ele quer saber em relação ao garoto, né? Em relação a esse garoto. Se foi à frente dele ou se foi atrás dele, né? Então, pela nossa conta, a gente já sabe que foi à frente. Então, foi quantos metros à frente dele, né? Então, é só fazer a continha. 40 menos 11,2, né? Que é igual a 28,8 metros à frente, né? À frente do garoto. À frente do garoto, tá? Ou seja, essa distância aqui, ó, vou fazer de verde, né? Essa distância vale 28,8 metros, tá? Então é isso aí. Com isso a gente finaliza a resolução da lista, né, da segunda parte da lista sobre lançamento horizontal. Valeu, galera.